Pessoal, boa tarde. A gente está aqui no Parque Gimli. Eu já fiz uma live com vocês aqui há um tempo atrás e resolvi voltar aqui porque aquela outra live ficou muito ruim, o vídeo, né? Acabou a gente não conseguindo fazer uma live legal com aquilo. Então eu resolvi dar uma volta de novo aqui no Parque Gimli, porque é um parque muito legal. É um parque pequeno, tá? Vocês estão vendo aqui um parquezinho. Tem um playground para criança aqui, pequenininho. Ali em cima já são os prédios. Então é um parque realmente muito pequeno. Isso daqui era o quintal da família Gimli, aqui no Rio. Era uma família muito rica que vinha dele. Na verdade a família existe ainda, tá? Mas eles eram muito ricos, eram donos de várias propriedades por aqui. E uma dessas propriedades era justamente a casa deles, que é ali em cima. Não sei se vai dar para ver daqui. A gente vai passar perto dela nas nossas caminhadas. Ali em cima está a casa dos caras, que hoje é a residência do governador, ou seja, o Witzel mora ali, tá vendo? Olha a dica para quem quiser fazer um atentadozinho, uma coisa light dessas aí, entendeu? Brincadeira, gente, não vai fazer isso não. Violência não é merecida nesses casos. A gente luta pela liberdade e pela paz. Mas enfim, bom, eu tô aqui testando o meu pau de selfie novo com estabilizador. Vamos ver se fica bacana. É pesado pra caramba esse troço, eu não vou aguentar carregar ele muito tempo. Mas eu vou tentar ir mostrando aqui pra vocês e batendo um papo. Enquanto isso, depois a gente acerta esse troço direitinho. Vamos ver se fica bom. Eu resolvi fazer isso aqui primeiro porque eu tenho que treinar justamente andar com esse troço, que eu não estou acostumado a andar. E ontem eu tentei fazer uma live com isso. Tive problemas. Realmente foi complicado para mim fazer a live. Vamos ver se eu consigo segurar isso aqui assim. Eu tenho que ajustar esse troço direitinho, viu? Enfim. Eu vou andando aqui no Parque Gimli, a gente vai conversando sobre as coisas. E lógico, o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre um livro chamado Tuareg. Eu até falei no vídeo mais cedo que a história que está acontecendo com o Moro me lembra muito a história do livro. Justamente porque... E me lembra também um pouco a história dos ANCAPs, com a ideia de purismo acima de qualquer coisa. É a ideia do livro, no final, né? Tô dando spoiler, tá, gente? Quem vai ler o livro e quiser se poupar... Bom, como eu estava falando com vocês, eu vou falar do livro Tuareg, mas vou falar um pouco mais, porque a história é muito interessante. Existe um povo chamado Amazigh. Amazigh é o povo do deserto, do Saara. São tribos que existem há mais de 1000 anos e... Bom dia. E nunca se misturaram. Foram conquistadas pelos romanos, pelos muçulmanos, pelos cristãos, mas nunca se misturaram de verdade. Veja, eles têm uma característica, um modo de vida todo próprio, que consistia justamente em fazer o comércio através do Saara. Não é uma coisa fácil. Aqui a gente está no quintal então dos Gimli. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem uma cachoeirinha artificial aqui, ó, bonitinha. Aqui eu estou no alto, tá? Por isso que eu subi um pouquinho aqui e estou um pouco ofegante. Mas não é subida tão grande assim não. Então eles têm uma característica própria que é... Eles nunca reconheceram países. Se você reparar, quando os romanos dominavam o norte da África, eles tinham cidades só na beiradinha. Aliás, como é até hoje. Porque o Saara em si é muito difícil de você andar por lá, de você conseguir fazer qualquer coisa lá, porque é muito seco, não tem água, é muito quente. Então essa tribo acabou sendo a única que fazia essa tarefa. E eles não reconhecem fronteiras. Eles chamam o lugar que eles moram de Tamazra.
Tamazra é o nome deles para o deserto do Saara. Só fazer uma pausa aqui, mostrar para vocês aqui. Ali, ó, é a casa do Witzel, tá vendo? Tem uns prédios ali em cima, coisa e tal. É ali que Auschwitz mora, olha que coisa. Bom, então eu vou seguir aqui caminhando aqui no Parque Guinle. Vocês podem ver um parque pequenininho, tá? Ali já acaba, ali para cima também já tem outros prédios, outras casas. A gente anda só um pedacinho mesmo. Pois bem, esse povo do deserto, então, na verdade nunca foi conquistado. Porque chegavam os árabes, chegavam os cristãos, chegavam os romanos, os egípcios, os babilônios, Alexandre o Grande. Eles ficavam só na beiradinha do Saara. Esse povo sempre viveu no Saara. E ignora totalmente as fronteiras que tem hoje. Porque hoje tem fronteira no meio do deserto ali da Algéria, e não sei mais o que. E, porra, pra eles, foda-se. Deserto não tem fronteiras, é o que eles falam. Então eles vivem nessa forma. Eles têm uma língua própria deles, uma cultura toda própria. E mais legal de tudo pra gente, eles têm um conjunto de regras jusnaturais próprias. Eles têm leis deles que simplesmente eles ignoram a lei do Estado. E por que os Estados toleram esse grupo? Porque Estado nenhum consegue fazer o que eles fazem, que é passar dias e dias no deserto, atravessando debaixo de areia quente e fazendo um comércio entre a parte subsaariana da África e a parte de cima, a parte mediterrânea da África. Então eles ficam sempre nesse negócio. Existem há milhares de anos esses grupos, os Amazigh. E esses Amazigh, eles eram chamados, o nome deles em português é Berbers, ou que lógico, dá para você entender, é uma das várias corruptelas de bárbaros, né? A mesma história dos bárbaros da Europa, dos bárbaros de todo lugar, ou seja, o romano e o grego, quando chegavam num lugar, tinha um monte de gente que não falava a língua deles, eles chamavam de bárbaros. Só para vocês verem, ali embaixo, é aquela lagoa com os patinhos que a gente passou agora há pouco, né? Tá ali embaixo. E ali em cima, virando pro lado de cá, é a casa do governador, do seu Witzel, ali em cima, tá? No primeiro vídeo que eu fiz aqui, eu falei que era a casa do Crivella, mas não, eu errei. O Crivella fica num outro canto, fica lá perto da prefeitura do Rio, que é na chamada Cidade Nova. Aqui é governo do estado mesmo, é tudo governo do estado, essa região toda aqui, tanto o Parque Guinle quanto o Palácio da Guanabara, que está aqui embaixo, né? Ali embaixo estão os famosos patos do Parque Guinle fazendo a festa ali. A gente falou mais sobre eles no outro vídeo que eu fiz aqui. Mas então, continuando essa história, isso é curioso, porque você repara que não vale a pena para o Estado garantir lei e ordem em cima desses caras, porque eles fazem uma coisa que é crucial desde a época dos romanos antigos, até hoje continua sendo. Então os caras acabam vivendo num mundo paralelo, num mundo sem Estado. Olha que bacana. E uma dessas tribos que tem dos Berbers, ou dos Amazigh, é justamente a tribo chamada Tuareg. Os Tuareg são uma raça de guerreiros, eles vivem em pequenas cidades, em oásis, sempre quase nômades, ficam andando de um lugar para o outro, tipicamente fazendo... eu estou olhando para baixo porque eu tenho que descer a escada aqui, e essa escada é meio irregular aqui, mas já está acabando já. Então eles têm esse conjunto de regras próprias do Tuareg que são ainda mais fortes, ainda mais violentas. E qual que é a principal regra deles, né? Como você vive no deserto, uma região que é muito árida, que as pessoas podem se perder, podem ter problemas, uma das regras deles é muito similar até à regra do pessoal que tem barco, que é a regra de você não negar socorro a alguém. Então, se aparece alguém, isso é uma regra do mar, né? Se você está no mar e alguém pede socorro,
é meio que sua obrigação prestar socorro à pessoa, ajudar a pessoa. Porque amanhã pode ser você naquela situação. É um caso clássico de regra jusnatural, que surgiu naturalmente na sociedade. Ninguém precisou positivar isso, aquela lagoinha dos patinhos. Ninguém precisou positivar isso, falar, colocar punição, não sei o que lá. As pessoas simplesmente fazem isso porque faz sentido, assim, é uma coisa que é lógica, né? Você pode precisar disso amanhã. Eu ia andar para lá, mas tem muita gente ali. Eu não quero ficar incomodando as pessoas, eu vou andar para o lado de cá que tem menos gente e continuar o nosso papo. Então, da mesma forma, os Tuareg, lembrando que eu estou dando spoiler do livro, hein? Se tu vai ler o livro, não continua não. Mas então, da mesma forma, os Tuareg, como estão no deserto, eles têm uma regra sagrada que é, se aparece alguém precisando de água, precisando de ajuda, eles vão sempre ajudar a pessoa e vão proteger aquela pessoa. Ou seja, no momento que a pessoa chegou num acampamento Tuareg, ela se torna convidado do chefe do clã. E a partir daí, esse chefe do clã tem que fazer tudo para garantir a sobrevivência daquela pessoa. Então essa é a principal regra deles lá, que é a regra do convidado. Que, aliás, é uma regra que existe em várias outras culturas também, tá? Como eu falei, é uma coisa similar que surge dada a necessidade. E daí, em determinado momento no livro, logo no início do livro, a gente está no acampamento de Gassel Sayad, que é o Tuareg em questão, e chega um senhor de meia idade, um velhinho já, pedindo água. Ele estava no meio do deserto, morrendo de sede, e pede água. Então ele automaticamente se tornou um convidado do Gassel Sayad, que é o nome lá do Tuareg. E a partir daí a segurança dele é primordial. Só que o que o Gassel não sabe é que isso foi logo depois da independência da Algéria, e ele estava em território da Algéria, ele nem sabia disso. Para ele, ou seja, não interessa, não tem fronteira, não tem essas coisas. E esse homem que foi no oásis dele, lá no acampamento dele, é um cara que digamos, o político bom da situação, tá? Eu não vou entrar em detalhes, senão eu vou ter que contar o livro todo aqui, né? Mas enfim, é um dissidente, o político mau está governando o país, está oprimindo o povo, está sendo ditatorial, igual o ditador e Auschwitz, proibindo as pessoas de sair de casa, prendendo gente que vai à praia. Então, esses caras maus estão lá. E daí chega um cara bonzinho no acampamento do cara e está sob a proteção dele, sobre a lei Tuareg. Lembra, o Tuareg está cagando para a lei estatal. Ele tem a lei dele. Pois bem, nesse meio tempo, as tropas do governo descobrem que esse cara foi parar no acampamento do Tuareg, vão lá e sequestram ele à noite. E as tropas do governo também não querem confusão com os Tuareg, pelo mesmo motivo. Eles são essenciais para manter o troço funcionando. Ninguém quer briga com os caras. Os caras não fazem nada mesmo, não se metem lá na política da capital. Só que isso aí acabou indo contra a lei do Tuareg, porque o cara, o dissidente político, era convidado do Tuareg. Estava sob a proteção, era hóspede do Tuareg. Não pode fazer isso. Ele tinha que proteger o cara de qualquer jeito. Então o que ele faz? Ele sai numa caçada louca para proteger o cara que era convidado dele. Ele consegue fazer tudo, cara. Ele consegue derrubar o cara mal do governo, derrubar a coisa toda, quase faz uma revolução sozinho, ele sozinho faz quase tudo isso no país. Eu não vou entregar o final, mas o fato é o seguinte, olha só, cheio de patinhos aqui. Que é o paraíso dos patos aqui em Laranjeiras. Então, no final, ele seguindo esse mesmo código de honra, aí tem uma reviravolta no meio do caminho, não sei o que lá, ele seguindo esse mesmo código de honra, ele mata
o próprio cara que era o convidado dele. Ou seja, ele conseguiu botar o país todo no lugar certo e depois conseguiu ferrar tudo só porque ele só olhava para a ética dele, ele só olhava para o código de honra dele específico. O livro é muito bacana, vale muito a pena ler. O que eu dei foi só uma passada por alto. Não atrapalha ninguém de ler o livro, eu aconselho que vocês leiam do mesmo jeito. Tem toda uma história sobre a grande caravana que eles acabam achando no meio do caminho, que é muito bacana também, é uma lenda que existe de uma grande caravana cheia de ouro que se perdeu no Saara e nunca mais ninguém achou. Então, em tese, se alguém quisesse explorar lá, ficaria rico se achar essa caravana. E a grande moral da história é essa, né? Isso vale tanto pro Sérgio Moro, que chegou lá com base na ética dele. Não vou questionar, assim, para mim a ética dele é uma besteira, porque a ética do funcionalismo público de seguir lei positivada, isso para mim está errado, por definição. Mas mesmo se você olhar do ponto de vista dele, ele chegou lá seguindo essa ética e fez uma coisa bacana, conseguiu tirar um ditador do poder, uma ditadora, conseguiu avacalhar o pessoal lá do PT todo. Só que depois, ele seguindo nesse negócio, nesse ponto central dele de não se corromper de nenhuma forma, ele vai acabar estragando a própria coisa que ele fez. A própria integridade que ele construiu, o próprio bem que ele fez, no final das contas, ele está destruindo por não saber pisar, não saber ser flexível na sua ética, entender que o governo tem que negociar com o Centrão, cara, não tem jeito. E da mesma forma, isso é um erro que esse aqui é o portão do Parque Guinle, tá vendo? Fica no meio da rua. Eu não tem mais onde ir aqui não, cara, porque aqui é pequenininho esse parque mesmo, não tem jeito. Mas esse é o mesmo erro dos ANCAPs puristas, que nego fica, não, se tu falou que nessa disputa aí tá a favor de Bulbasauro, porra, caraca, bicho. Então tu tá defendendo o político, tem político de estimação e não sei o que lá. Cara, eu não tenho político de estimação não, meu amigo. Do jeito que eu tô apoiando o Bulbasauro hoje, amanhã eu tô contra ele. Eu tô a favor de quem tá a favor da liberdade. O meu ponto é só liberdade. Nesse momento, quem está a favor de liberdade é Bulbasauro. Então, meu amigo, não vem querer que eu apoie político do Novo, político do PSDB, nem nada disso. Vou apoiar Bulbasauro porque veja, isso não é a única coisa que eu estou fazendo, tá? O meu foco para derrubar o Estado é muito maior do que isso. Mas nesse momento, o importante é isso mesmo. Deixar Bulbasauro brigar com Dória, brigar com Witzel, brigar com os governadores todos, para a gente ter um pouquinho mais de liberdade, poder sair na rua, poder abrir os negócios. Isso é o que importa para mim. Gente, eu vou parar por aqui, para não ficar muito longo. Como é que será que para esse troço aqui? Agora eu não sei. Deixa eu ver como é que eu paro aqui. Então, obrigado aí pela audiência de vocês e até a próxima. Amanhã tem mais. Caramba, eu não falei, esse é o Desobediência Civil. Esses são os diários da quarentena. Desobediência Civil. Todo dia nós vamos sair de casa, porque é proibido sair de casa. Só por isso. Até amanhã, gente.